Bem, vamos começar a nossa aula de história. Aula 10. História geral. Tem a nossa aula de história geral. Vamos começar com o assunto o humanismo. É o assunto que vamos começar, o humanismo. Vamos começar com uma gravura para que você imagine sobre o humanismo. Uma das correntes de ideias que mais contribuíram para a formação do Renascimento foi o humanismo, um movimento intelectual que propunha o estudo dos autores antigos, gregos e romanos, para construir um novo conhecimento do ser humano e do mundo. Portanto, os humanistas se baseavam na cultura dos gregos e romanos. Era a cultura dos gregos e dos romanos que importava. Os humanistas traduziram e divulgaram os textos antigos e, com base nele, aprofundaram o conhecimento de línguas, literatura, filosofia, história e matemática. Inicialmente, o termo humanista era usado apenas em relação aos eruditos, dispostos a reformar o currículo das universidades. Posteriormente, aplicou-se a todos aqueles que se esforçavam para criar uma nova cultura. Imbuído nesse ideal, os humanistas opuseram-se às verdades da Igreja, desafiando seu domínio cultural, propondo o uso da razão e da experiência para chegar à verdade. Os humanistas rejeitavam a cultura dominante, fortemente influenciada pela Igreja, mas isso não quer dizer que eles eram ateus. Na verdade, eram cristãos que queriam reinterpretar as mensagens da Bíblia com base nos ideais da antiguidade. Ideais esses que valorizavam o indivíduo, sua liberdade e sua participação na vida das cidades. Vamos destacar a arte técnica do Renascimento. Os artistas do Renascimento introduziram inovações técnicas que marcaram a história da arte. O realismo na representação da figura humana e da paisagem, isso é, o esforço em representá-la exatamente como são. Eles estudavam geometria, anatomia, matemática para que suas obras representassem equilíbrio, harmonia e expressividade. Portanto, vamos colocar o realismo, não aquelas imagens mostradas de lado, né? O realismo. Domínio das perspectiva. Técnica que permite transmitir a sensação de profundidade em uma superfície plana. Por meio dela, o artista obtinha efeitos tridimensionais em suas telas e afrescos. Na perspectiva da reprodução do quadro, né? Aí vocês veem a Anunciação, o quadro Anunciação de Leonardo da Vinci, né? A iniciativa do artista pintar a si próprio, autorretrato. Além de produzir a imagem de si próprio, os pintores do Renascimento passaram a assinar suas obras de modo a deixar sua marca e obter projeção social. O Renascimento italiano. O Renascimento começou nas movimentadas cidades da Península Itálica, como Siena, Florença, Milão e Bolonha. Essas cidades eram governadas por homens ricos e poderosos que queriam criar novas imagens de si e da sociedade em que viviam. Para isso, financiavam artistas, cientistas e letrados, comerciantes, banqueiros, príncipes e papas, que financiavam artistas ou cientistas. Eram chamados de mecenas, isso é, protetores da arte e da ciência. Portanto, lá no Renascimento italiano,
nós vamos ter os mecenas. Que são os incentivadores da arte. Incentivadores da arte. Fases do Renascimento. O Renascimento italiano pode ser dividido em 3 fases, né? 3 fases. Fases do Renascimento. Trecento, no século XIV, 400, no século XV e Cinquecento no século XVI. 300 foi um período de transição para a arte renascentista. Seus principais centros culturais foram a cidade de Siena e Florença. 2 importantes artistas dessa época são Dante Alighieri, na literatura, e Giotto di Bondone, da pintura. Portanto, vamos destacar aqui do 300, vamos destacar o Dante, né? E vamos destacar também Giotto. Afinal, Dante Alighieri, né, viveu de 1265 a 1321. O primeiro, né, o Dante. Foi autor do longo poema Divina Comédia, obra com característica ao mesmo tempo medieval e renascentista. Narra a viagem do próprio Dante ao lado do poeta romano Virgílio pelo inferno e pelo purgatório, até chegar ao paraíso. Essa narrativa tem uma conotação medieval. Seu lado moderno, porém, está no fato de apresentar as pessoas que Dante encontrou no reino dos mortos, agindo como seres humanos comuns, sentindo amor, ódio, alegria, tristeza, etc. Portanto, quem não leu a Divina Comédia de Dante, muito importante que leia. É uma das leituras que já fizemos. Ajuda muito na construção dos textos de redação. Nossa aula é bem objetiva, tanto que são 45 minutos. Vocês não vão encontrar um repertório mais completo do que o nosso, apesar de ainda faltar muita coisa. Estamos com 10 aulas de História Geral, já contamos com 22 aulas de História do Brasil, inclusive História do Ceará. Contamos também com 22 aulas de língua portuguesa e 10 aulas de redação. É só visitar o canal que você vai encontrar. Bem, Giotto di Bondone é a outra pessoa que nós vamos destacar. Em que ano ele viveu, né? Giotto, 1266, 1337. Realmente, se eu nasci em 1966, viver até 2037, realmente teria vivido bastante. Giotto é o grande mestre do 300 na pintura. Nas suas obras, as figuras começam a ganhar vida e movimento, os rostos se tornam mais expressivos e o cenário começa a ter profundidade. Vários de seus personagens agem como seres comuns, que era pouco comum na época. E aí vamos ter as imagens do dia a dia
feitas por Giotto de Bondone, 1266-1337. No século XV, chamado 400, a cidade de Florença, governada pela família Médici, de 1434 a 1492, tornou-se o principal centro da arte renascentista. Os Médici foram importantes mecenas dos artistas florentinos. Entre estes destacaram-se Brunelleschi, Donatello e Botticelli. Portanto, Philippe Brunelleschi foi pintor, escultor e arquiteto, além de ter conhecimento aprofundado da matemática e geometria. Seu trabalho mais conhecido é a cúpula da Catedral de Florença ou Catedral de Santa Maria del Fiore. Donatello é considerado o primeiro dos grandes escultores renascentistas. Realismo, força psicológica de Davi, esculpido por ele. Com seu talento e técnica, Donatello influenciou fortemente a arte escultórica moderna. Portanto, veja aí a escultura dele de Davi. Sandro Botticelli viveu de 1445 a 1510. Foi um dos principais pintores da cidade de Florença no 400. O artista se inspirou inicialmente na mitologia greco-romana e mais tarde na tradição cristã para realizar sua obra. Aqui nessa obra é o nascimento de Vênus, né? Um pouco da cultura grega, né? No século XVI, o cinquecento da cidade de Florença perdeu a importância e Roma passou a ser o principal polo cultural do Renascimento. Entre os maiores nomes da pintura italiana do cinquecento estão Leonardo da Vinci, Michelangelo, Rafael Sanzio. A influência desses artistas marcou praticamente toda a arte ocidental até o início do século XX. Você pode perguntar, professor, por que você está passando e não está destacando muito? Bem, porque estamos dando uma pincelada, mas é basicamente o que possa cair nos concursos, né? Leonardo da Vinci, de 1452 a 1519, foi pintor, escultor, arquiteto, cientista, engenheiro e inventor. Projetou armas, pontes e cidades e pintou obras como a Mona Lisa e a Última Ceia. Bem, esse daqui eu acho que ninguém escapa de vê-lo numa prova, né? Leonardo da Vinci, 1452, 1519. Por que nós estamos destacando? Porque vamos encontrar em vários livros de trabalho, de preparação, vamos encontrar Lisa, né? A Mona Lisa. E vamos encontrar também a Última Ceia em alguns livros de trabalho e preparação para concursos. E também de Botticelli, né? Botticelli, também muito encontrado nos livros. Uma obra que os autores dão mau valor, né? Botticelli, nós vamos colocar a Vênus. Uma obra muito bonita também. Estamos destacando essas, sabemos que são muitas. Continua seu objeto de admiração, estudo e debate. Seu conhecimento de anatomia, o uso primoroso da técnica de perspectiva, do jogo de luz e sombra, fizeram de Da Vinci um dos maiores pintores de todos os tempos. Né? No caso da Mona Lisa, mostrando trabalho. E agora vamos destacar um pouco sobre Michelangelo, de 1475 a 1564. Foi escultor, pintor e arquiteto.
É conhecido como poeta do corpo pela forma precisa como representou cada músculo, ruga ou veia, pela plasticidade e força interior de seus personagens. Muito jovem ainda esculpiu Pietà. 3 anos depois talhou o colossal Davi em um bloco de mármore com 4,15 metros de altura. Michelangelo tornou-se conhecido também pelos afrescos que pintou na Capela Sistina, Vaticano. São centenas de figuras, algumas enormes, cuja produção custou ao artista quase 5 anos de trabalho. As cenas são de episódios da Bíblia, desde a criação do mundo até o juízo final. Portanto, é um artista que não dá pra gente esquecer. Vai ficar bem destacado nas aulas de história. Rafael Sanzio, 1483-1520. Utilizou com eficiência as técnicas de pintura criadas durante o Renascimento. Foi o retratista oficial de algum dos homens mais ricos e poderosos do seu tempo. Por sua capacidade de apresentar Madonas graciosas e delicadas, é considerado um mestre das emoções medidas. Nesse ambiente turbulento, sequenciento viu surgir também um pensador original com sólida formação intelectual e experiência na vida pública, Florentino Nicolau Maquiavel, 1469-1527. Sua obra mais conhecida e divulgada é O Príncipe, uma reflexão sobre as ações que o governante deve empreender para conquistar e manter o poder. Por considerar a política como campo independente da moral e da religião, Maquiavel é tido como fundador da ciência política. Então nós vamos para a expansão do Renascimento. A expansão do Renascimento. O Renascimento se expandiu a partir da Itália para outras partes da Europa. Um fator que contribuiu para a divulgação das obras renascentistas foi o aperfeiçoamento da imprensa por Johannes Gutenberg. Então, a imprensa por Johannes Gutenberg. Precisamos guardar essa data. 1468. Permitiu a impressão de muitos textos em pouco tempo. Grandes nomes do Renascimento se destacaram também em Portugal, Espanha, Inglaterra, França, Holanda e Alemanha. Portanto, Portugal, Espanha, Inglaterra, França, Holanda e Alemanha. Vai gravando essas siglas. Portugal, Espanha, Inglaterra, França, Holanda e Alemanha. Em forma de siglas para que vocês memorizem com mais facilidade. Aqui vamos saber mais, né? Camões, homem de pensamento e de ação. Camões possuía sólida formação intelectual. Era capaz de ler tanto em latim quanto em grego, mas não se dedicou só aos estudos. Levou uma vida agitada, cheia de aventuras. Daí dizer que ele segurava a pena numa das mãos e a espada na outra. Em luta contra os muçulmanos no norte da África, perdeu o olho direito. Em viagem à costa da China, naufragou próximo ao atual Vietnã, mas nadando conseguiu salvar os manuscritos de Os Lusíadas. Para escrever essas obras, se inspirou tanto em sua longa viagem quanto nos escritos dos autores gregos e latinos. Bem, quem quiser acreditar nessas histórias de Camões, né? Quem quiser acreditar, acredite. Me parece mais lenda grega. Quem quiser acreditar, que acredite. Para escrever essas obras, ele se inspirou tanto em sua longa viagem quanto nos escritos dos autores gregos e latinos.
Em Lusíadas, Camões diz em verso que as navegações portuguesas não foram obra de um único homem, Vasco da Gama, mas o resultado do esforço do povo português. Portanto, Luís Vaz de Camões, Luís Vaz de Camões, vamos anotar que é importante termos os dados dele. Bem, esse que perdeu o olho, Luís Vaz de Camões, Luís Vaz de Camões, esse que perdeu. Então vamos botar aqui, Luís Vaz de Camões. Viveu de 1524 a 1580, portanto, viveu no período já de um Brasil descoberto. Quer dizer, ele conta a viagem do navegador português Vasco da Gama às Índias. Outro que nós vamos destacar, Miguel de Cervantes. Miguel de Cervantes, 1547, 1616. Miguel de Cervantes. A principal obra desse extraordinário escritor espanhol é Dom Quixote de La Mancha. Seus principais personagens são Dom Quixote, nobre sonhador que quer reviver as glórias dos cavaleiros medievais, e seu escudeiro Sancho Panza, que só pensa em dormir e comer bem, além de possuir enorme senso prático. Assim, Cervantes ironiza tanto as ideias da cavalaria medieval, cultivada com Dom Quixote, quanto o modo de vida burguês associado à figura de Sancho Panza. Portanto, Miguel de Cervantes, 1547-1616, Dom Quixote de La Mancha. Vamos destacar mais também Thomas Moros. Conversamos sobre ele na universidade, 1478, 1535. E aí nós vamos ter Shakespeare. Esse muita gente conhece sem ter conhecido, devido ao Romeu e Julieta. 1616. E vamos destacar, Thomas Moros viveu no período de 1478 a 1535. Shakespeare viveu de 1564 a 1616. Foi um escritor, Thomas More foi um escritor e jurista inglês, autor de Utopia, obra na qual descreve uma ilha imaginária habitada por uma sociedade justa e fraterna. Com isso, More pretende criticar as injustiças e abusos do seu tempo. Portanto, Utopia é o sonho de todo mundo, uma sociedade perfeita. Shakespeare viveu em 1564 a 1616, também era inglês como Thomas More. Foi um dos maiores autores de peças teatrais do mundo. Criou tragédias como Romeu e Julieta, Hamlet, Macbeth, comédias como Sonho de uma Noite de Verão e dramas históricos como Henrique VIII. Muitas delas foram adaptadas para a televisão, cinema e a história em quadrinhos. Em suas obras, Shakespeare aborda temas universais e propõe reflexões que continuam a despertar o interesse e a admiração.
Bem, agora no Renascimento nós vamos destacar cientistas, né? Cientistas. Nós vamos destacar Nicolau Copérnico, 1473, 1543. Galileu Galilei, 1564, 1642. Portanto, a história não para. Outro importante pensador da época foi Nicolau Copérnico, que viveu de 1473 a 1543. Matemático e físico, nascido onde hoje é a Polônia. Portanto, Nicolau Copérnico, polonês, né? Da Polônia. Descreveu os movimentos da Terra e formulou a teoria do heliocentrismo, o Sol como centro do sistema planetário. Na época de Copérnico, os doutores da Igreja defendiam o geocentrismo, ou seja, a ideia de que a Terra ocupa o centro do universo e o Sol gira ao seu redor, contrariando totalmente a Bíblia, né? Galileu Galilei, 1564-1642. Cientista que comprovou a teoria do heliocentrismo, proposta por Nicolau Copérnico, por meio de um pequeno telescópio. E também há imagens interessantes para se mostrar aqui. Galileu verificou que a Terra era apenas mais um astro entre milhões de outros. Concluiu também que a Terra efetuava dois movimentos, um ao redor de si mesma e outro ao redor do Sol. Na época, a Igreja defendia o geocentrismo. Por defender o heliocentrismo, Galileu foi julgado por um tribunal da Igreja e, para escapar à morte, negou sua teoria. Considerado o criador da física moderna, Galileu Galilei foi um dos mais brilhantes cientistas que o mundo já conheceu. Descobriu o satélite de Júpiter, os anéis de Saturno e que a velocidade da luz é superior à velocidade do som. Portanto, há muitos anos atrás, já haviam, uma capacidade intelectual muito grande. Bem, como nós vamos continuar as nossas aulas, vamos continuar e deveremos continuar também na aula 11, então vamos lá. O mundo, com o Renascimento, abriu muitos olhos de muitas pessoas. O mundo foi se abrindo para possibilidades. Reforma e contra-reforma. É um assunto que não vai acabar hoje, que não vai acabar nessa aula. É um assunto que deverá
continuar nas próximas aulas. Reforma e contra-reforma. Em que ano aconteceu, né? A reforma foi a maior divisão já verificada no interior do cristianismo. A reforma e o renascimento ocorreram ao mesmo tempo e expressam uma grande renovação de ideias e atitudes. Então nós vamos motivos da reforma. Vamos destacar os motivos da reforma e desenvolver em cima desses motivos. O poder do Papa. Um dos motivos, né? Corrupção no clero. Vou já explicar isso direitinho, porque o texto a venda de relíquias. Bem, aos motivos da reforma, é onde nós vamos nos situar nessa nossa pequena aula de 45 minutos. Vamos continuar a história. Estamos viajando no tempo até chegarmos aos dias atuais. Portanto, na Idade Média a igreja era rica e poderosa. Os bispos possuíam feudos enormes. O Papa celebrava culto político, interferia na escolha dos reis, era chamado a coroá-los. Mas havia um grande número de pessoas, grupos sociais, líderes políticos e religiosos, descontentes com a igreja e com o imenso poder dos papas. Portanto, vamos às insatisfações, né? O poder universal do Papa. No século XV, muitos reis passaram a ver o Papa, líder de toda a cristandade europeia, como um obstáculo ao fortalecimento do poder real. Isso opunha também a saída de dinheiro de seus reinos e principado para Roma, a sede do papado. Esse dinheiro saía em razão das taxas e tributos pagos à igreja pelos fiéis. Bem, vamos começar aqui pelo século XV, né? Para não perdermos o fio da meada. Corrupção e despreparo do clero. Quando eu coloquei corrupção no clero, lógico que pessoas despreparadas estavam lá. Muitos membros da igreja tinham comprado o cargo de bispo ou cardeal. Vários papas chegavam à chefia da igreja por pertencer à família poderosa. Os padres tinham geralmente pouca instrução nem preparo religioso para orientar os fiéis. Segundo estamos falando sobre a reforma, na verdade é uma lista muito extensa, né, sobre a reforma, e aqui nós estamos colocando só um pequeno resumo. A venda de indulgências e falsas relíquias. Bispos e padres praticavam o comércio de artigos religiosos. Vendiam um objeto qualquer dizendo que era um pedaço de osso de um jumento montado por Jesus, várias outras falsas relíquias. E mais, bispo e padre vendiam também indulgências, isso é, o perdão dos pecados, em troca de uma doação em dinheiro à igreja. Essas práticas abusivas de membros da igreja provocaram grande satisfação entre cristãos de diferentes condições sociais, contribuíram para o surgimento de ideias e movimentos reformadores. Portanto, nós vamos destacar os primeiros reformadores. Não estamos aqui para julgá-los. Apenas vamos colocar historicamente
sobre ele. Você poderá aprofundá-lo também. Wycliffe, 1320 a 1384. Jean Hus, 1369 1415. Vamos destacar. Desses reformadores, nós vamos finalizar hoje com Lutero. Wycliffe, 1320-1384, se formou em teologia pela Universidade de Oxford, na Inglaterra. Traduziu a Bíblia para o inglês, língua do seu povo, afirmando que havia um grande contraste entre o que a igreja era e o que deveria ser. Ele criticava sobretudo o acúmulo de riqueza por parte dos bispos e papas e a falta de instrução do sacerdote. Por isso, Wycliffe foi levado ao tribunal religioso, que o acusou de herege. Né? Inclusive, quando falamos de herege, vamos ver aqui a morte de Jean Hus na fogueira, em 1485. Como eram tratados de discordantes naquele tempo, né? Na fogueira, né? Hoje na prisão. Jean Hus, em 1369, de 1415, era professor da Universidade de Praga, na atual República Tcheca. Teólogo e brilhante orador, e se tornou conhecido por fazer seus sermões no idioma tcheco, língua de seu povo para a qual traduzia a Bíblia. Por seus ataques à corrupção e ao luxo do alto clero, Jean Hus foi acusado de herege e queimado vivo em 1415. Ainda hoje ele é visto por muitos tchecos como um mártir. Portanto, primeiro, né, o Wycliffe da Inglaterra. Lembre dessa siglazinha, ING, Inglaterra. E Jean Hus, tcheco, né? Tcheco. É visto por muitos como um mártir, né, que morreu para defender uma igreja diferente, uma igreja correta. E agora vamos tocar no assunto Martinho Lutero. O que trazemos aqui para essa aula não é muita coisa, né? Não é muita coisa, mas acredito que dê para servir de base. É um assunto que quase não termina. Então vamos lá, Martinho Lutero, né? Martinho Lutero. Esse daqui, no início do século XVI, na região onde hoje é a Alemanha, um monge de nome Martinho Lutero revoltou-se contra a venda de indulgência e ousou discordar da doutrina católica. Com isso, deu início ao movimento conhecido como Reforma Protestante. Portanto, no século XVI, né? No século XVI, vamos ver que esse assunto, falar de Lutero é um assunto muito complicado, porque realmente a sua história ela vai bem longe. Martinho Lutero nasceu em 1483 na cidade alemã de Eisleben e recebeu seus pais uma educação bastante rígida. Com 18 anos, para a alegria de seu pai, que queria vê-lo advogado, Lutero entrou na Universidade Erfurt para estudar Direito.
No entanto, ele se interessava mais pelo estudo da Bíblia e vivia preocupado com a salvação eterna. Por isso, trocou o curso de Direito de Teologia e ingressou no curso no convento agostiniano. Estudioso e persistente, aos 29 anos, Lutero tornou-se doutor em teologia. No convento, ele fazia tudo que julgava necessário à salvação da alma. Jejuava, orava e lia a Bíblia noites inteiras. Apesar disso, continuava se sentir um pecador. Lutero só superou sua crise pessoal e espiritual ao romper com a igreja e propor uma nova doutrina. Então, vamos colocar Reforma Protestante e nós vamos alencar os anos que aconteceram as coisas. Como dizia o Raul, tudo que é bom dura pouco. Então, a nossa aula vai chegando ao fim e vamos continuar na próxima aula. Vamos continuar na próxima aula sobre a reforma de Lutero. A reforma de Lutero. Vamos continuar o assunto, né? É a reforma de Lutero, próxima aula. Porque realmente vamos continuar, não queremos deixar muito quebrado o assunto. Além da reforma de Lutero, vamos continuar falando sobre as outras reformas. Reforma de João Calvino, reforma na Inglaterra, a reforma católica ou a contra-reforma, também a Inquisição. Vamos continuar em nossa próxima aula. Quer dizer, a reforma de Lutero, o assunto da próxima aula. E aí vamos continuar explorando o assunto que será na aula 11. O que nós queremos é que você comente. Você pode comentar com dúvidas ou sugestões, né? Sugestões ou até críticas, né? Pode comentar. Curtir nossos vídeos para a gente ter uma visão exata de quem realmente está participando das nossas aulas. Lembrando que nós temos vídeos de história do Brasil atualizados, história geral, redação e língua portuguesa. Até o final do ano vamos estar colocando também as aulas de geografia, preparatório para concurso e para o Enem. Portanto, você pergunta assim, qual o seu interesse, né, nessas aulas, né? Por que, professor, que você dá essas aulas? Qual o interesse nessas aulas? Nosso canal precisa ter mais, crescer mais. Lógico que nós estamos batalhando a cada dia para que melhore. Para isso precisamos de apoio, né, de inscritos. Precisamos de apoio das pessoas para que o nosso canal cresça. Lógico que nós vamos aprimorando nossas aulas, estamos buscando materiais para aprimorar nossas aulas e as nossas aulas terão em média 45 minutos. Não adianta ficar com menos tempos ou mais tempo, né? Exagerando menos tempos ou mais tempo. Não, nós fixamos em 45 minutos
Pode passar 1, 2 ou 3 minutos, mas vão ficar nessa média de 45 minutos. A nossa batalha é para termos mais inscritos e fortalecer o nosso canal. Por isso contamos com a ajuda de todos vocês, convide os amigos, até aqueles que não vão fazer concurso, para que entrem no nosso canal. O simples fato de se inscrever já vai estar nos ajudando, porque nós temos muitas pessoas participando das aulas, mas não temos inscritos suficiente. É o que nós precisamos para motivação, porque não ter inscritos é desmotivador. A motivação parte de nós mesmos, né? Vou correr atrás, vou tentar fazer a melhor aula, é o que a gente tenta, né? E daqui para frente vejo os próximos vídeos e vejo também os vídeos anteriores. Até a nossa próxima aula, fiquem todos com a proteção de Deus.